Olá, sejam bem-vindos novamente. Esse aqui é o Jornal Minuto Catarinense e hoje eu estou aqui no gabinete da vereadora Isabela Camille para esclarecer algumas questões sobre a questão do saneamento básico aqui da cidade de Bombinhas, né? Vereadora, eu tenho recebido assim, o pessoal está tendo muita dúvida sobre o que realmente está acontecendo. Eu queria pedir para você pode esclarecer para a gente assim, de forma didática, o que aconteceu desde 2015. Porque eu sei que o problema começa em 2015. Muito anterior até. Não é. Mas assim, desde 2015, com o primeiro contrato feito com a Água de Bombinhas, e o que realmente está acontecendo? Você pode explicar para a gente? Marcelo, é totalmente compreensível essa falta de discernimento por parte da comunidade, até porque não culpando a comunidade. Até nós, vereadores, não temos tempo hábil para votar um projeto tão frágil como este. Por que eu digo isso? Esse projeto ele chegou na casa na quarta-feira, na última quarta-feira. E hoje, depois do uso de tribuna dos vereadores da base, do governo, do Poder Executivo, eles fizeram alguns apontamentos dizendo que com certeza nós não iríamos aprovar o projeto de lei de número 20 de 2021, criando o novo Plano Municipal de Saneamento Básico. Mas aí eu vou mostrar para a comunidade como é uma mentira. Sabe por que eles são covardes? Essa palavra que eu vou usar para eles, porque, de novo, quando alguém mente para a comunidade, ela é covarde, ainda mais estando num cargo que a função dele é literalmente representar a comunidade e aquilo que ela exige, tem por direito, assim vai. Vereadora, só um pouquinho. Do que trata esse projeto? Esse projeto, ele para poder revisar o novo plano, o plano diretor, tu tem que revisar o Plano Municipal de Saneamento Básico. Sim. Ponto. Só que essa audiência pública, ela já aconteceu, vamos dizer assim, em um horário comercial, às 10h30 da manhã. Eu, como vereadora, participei online, porque eu tinha que levar as crianças na escola às 1 da tarde. Mas eu me fiz participativa nessa audiência. E que dizem que tinha um vereador presente, até assinou, mas pelas imagens eu não conseguia vê-lo. Até porque a gente tinha noção de todo o espaço que ele era gravado. Mas eu tenho aqui a lista de presença que vamos levar em consideração, a maioria era de funcionários do Poder Executivo e até representantes da própria empresa, e muito pouco participação da comunidade, mas claro, era 10h30 da manhã. Sim. A maioria dos jovens, adolescentes estão em sala de aula, estão no seu horário de trabalho, pais, mães, família, a comunidade no geral está no horário de trabalho. Então a participação popular já foi literalmente retirada, vamos dizer assim. Além desse problema, eu acho muito estranho quando os vereadores falam que conseguiram discernir agora alguns erros no plano. Gente, mas depois de ter feito a primeira votação. Não, o projeto chegou na casa na quarta e foi lido. Geralmente, ele vem para as reuniões de comissões, discutidos e posteriormente colocado em sessão para assim fazer a primeira votação, ser lido para a comunidade. Sim. E foi feita a primeira votação? Não, o que ele fez? Ele veio com um pedido de urgência por parte do Poder Executivo. Mas por quê? Aí é que está o erro. Um projeto desse complexo, extremamente técnico, numa cidade como Bombinhas, que temos apenas 2 penínsulas no Brasil. Bombinhas é uma delas. Totalmente frágil. Onde a gente já tem estudos de apontamentos que suportam capacidade de carga, que Bombinhas não aguenta mais esse adensamento populacional e esse crescimento desenfreado. Então esse projeto, quando veio em regime de urgência, o que ele deveria ser feito? Negado pelos vereadores, rejeitado. Fui a única vereadora que rejeitou, o vereador Átila não estava em sessão, ele estava em outro compromisso, então eu fui a única. E aquilo já me indignou, Marcelo, porque esse projeto é o futuro da saúde pública do município, é o futuro da economia. Não é todo mundo pensa que é apenas um projeto, que a rede coletora é aquele vai muito além, é saúde, é economia, é turismo. A gente está matando o turismo, que é o que hoje é fonte de renda do nosso município, e a pesca e por aí outros. Só me corrija um pontinho aqui que eu queria que você esclarecesse, porque às vezes eu mesmo fico na dúvida, por exemplo, em 2015 começou o planejamento, né, do saneamento básico de Bombinhas. 2015. Foi votada a lei. Foi votada a lei. Essa lei chegou na casa, Tá. Ela passou por audiência pública, que tem que seguir todo o rito, e ela passou por 2 votações nessa casa e ela foi votada. Ponto. Hoje é a lei de 1712. Sim.
ela é uma lei, ela tem que ser cumprida. Sim, uma lei tem que ser cumprida. Então, a gente estava com 18% de saneamento na cidade de Bombinhas. Sim, já pronto. Tá, de 2015 até 2021, quanto foi o crescimento desses 18%? Zero. Zero. Então, nem um metro a mais. Então a empresa não cumpriu com o que deveria cumprir. Nada. Tanto que se o poder... Eu acho que o passo normal, aí eu pergunto para você, de forma bem assim didática, seria, né, sanções legais contra a empresa, quebra de contrato. Quebra de contrato, até porque em 2015 foi falado que agora a coisa ia mudar, porque a Casan estava causando problemas. Isso, não é verdade? Sendo que os 18% que temos hoje é da Casan. Agora eu te pergunto mais uma coisa, que isso influencia diretamente na vida do empresário, dono de restaurante, dono do corretor, pousada. Do empreiteiro. Mas eu falo mais do dono de pousada hotel, porque é o seguinte. Sim, todos. O que acontece em Bombinhas? Chegou na temporada, as pousadas enchem, os hotéis enchem, restaurantes enchem. Aí, em 3 dias, vou dar um exemplo, a fossa do cara já está assim. O que ele tem que fazer? Chamar um caminhão alto-fossa. Quanto que custa um caminhão alto-fossa? Agora eu não vou saber. 400, 500 reais. Sim. Passou tem que sair do bolso dele. Passou mais 5 dias, a mesma coisa. Então fazendo um adendo. É importante só esclarecer assim, é porque eu queria que você me esclarecesse isso. Sim. Se a gente pegar, adiar isso, porque já tem aí quantos anos que já não foi resolvido nada, a gente vai adiar. Esse comerciante vai continuar pagando a autofossa até 2033. E vai sair do bolso de quem isso? Dele mesmo. Sendo que ele paga 100% das taxas coletoras de esgoto. Isso é o maior absurdo. Então, quando aconteceu que a gente tem esse plano municipal de saneamento básico, que tem que ser seguido, quando a empresa Águas de Bombinhas, ela veio fazer a concessão desse serviço, ela tinha conhecimento desse plano. Ela sabia das diretrizes deles, como ele também sabia do marco legal. Então ela não tem como desculpa. Então ela sabia que o ano X deveria que atender o ano Y do Plano Municipal de Saneamento Básico. Então quando ela começou a fazer o serviço na cidade, em 2015 passou a contar como ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, até o ano 6. Então no ano de 2020, ano passado, deveríamos ter mais de 90% de todo o sistema coletor pronto na cidade. Ou seja, esse dinheiro que eles têm que pagar na autofossa, que sai do bolso daquele empresário que já está no sufoco, passou pelo Covid, o turismo despencando, a Argentina do jeito que está, não tem mais turista, ainda tem que, quando vem, tem um movimento, ainda tem que pegar e pagar a fossa, limpar a fossa, e é um custo, porque isso atinge diretamente. Isso é uma situação que atinge diretamente. Isso é importante falar, né, para as pessoas entenderem o que acontece. Então, porque em 2021, pelo plano vigente, nós não teríamos mais que pagar essas taxas. Não, porque deveria estar na verdade, hoje, nós estaríamos, eu tenho certeza que toda a comunidade, pagando com gosto as taxas de tratamento de esgoto. Eu tenho certeza disso, porque a gente estaria ajudando a cuidar da nossa cidade. Então é isso que hoje o munícipe quer. Então hoje, eu preciso que a comunidade entenda, hoje estão apresentando como desculpa para tirar de pauta o projeto, Marcelo, um TAC. Um TAC é um termo de ajuste de conduta. Por que ele existe? Houve um crime ambiental cometido pela empresa Águas de Bombinhas. Gente, não é mérito como eles estão apresentando o TAC. O TAC, ele é esse termo de ajuste, que o Ministério Público definiu normas para a empresa. Só que esse TAC, ele obedece, ele manda que obedeça as diretrizes do Plano Municipal de Saneamento Básico. E comunidade, eu já apresentava isso lá em 14 de fevereiro deste presente ano. Então, assim, quanto a Águas de Bombinhas, eu já venho há muito tempo mostrando para a comunidade que o que está hoje acontecendo na cidade é um crime contra todos e que tem que ser ressarcido. Por quê? Esse crime, eu tenho algumas cláusulas. Esse documento é do Ministério Público, Santa Catarina.
E isso, o Ministério Público, está aqui. Eu tenho, se alguém quiser procurar lá na minha página, está disposto. Vê se você pode fazer. Então, se tu pode ver aqui, ó, na cláusula 1, no artigo 6, aqui, aqui, ó. Caso se entenda pela impossibilidade de regularização, deve-se proceder à desativação da estrutura dentro de 24 meses, contados da taxa de obtenção da licença de operação do sistema de esgotamento sanitário de Bombinhas, observado os prazos estabelecidos no contrato de concessão e a capacidade técnica de tratamento atual da estação de tratamento de esgoto de 40 litros por segundo. Friso aqui, Marcelo, observados os prazos estabelecidos no contrato de concessão. Um TAC, um termo de ajuste de conduta, ele não altera um contrato firmado entre empresa e municipalidade. O que o TAC vai fazer? Como também não altera as leis de diretrizes do Plano Municipal de Saneamento vigente. Ponto! Então o TAC, ele dá as diretrizes do que tem que ser feito. Que a empresa, após a obtenção da LAI, que é a Lei Ambiental de Instalação, o licenciamento ambiental de instalação, após essa LAI ser concedida, ela teria 36 meses para se regularizar. Ponto. Mas, vereadora Isabela, Bombinhas não consegue as licenças, a culpa é do IMA. Não. Sabe por que a culpa não é do IMA? Porque eu já apresentava isso lá no início do meu mandato, que a própria empresa Águas de Bombinhas tentou pegar carona num projeto da antiga concessionária, que era a própria Casan estatal, e ela não obteve sucesso. E ela apresentou o seu. E ela vê que ela não consegue essas licenças, por quê? E ela vai protelando, ela vai estendendo esse prazo. Porque não atende à necessidade e fragilidade do nosso município. E por que ela não cria um projeto que seja atendido logo, como ela assumiu há pouquíssimo tempo o município de São Francisco do Sul? Lá já estão fazendo, já receberam a LAP, a LAI e a LOA, que são essas leis de licenciamento. E lá já estão fazendo tudo. Porque lá, por exemplo, aqui eles fazem um projeto e o projeto não atende a LAI. É isso. Ele está estacionado no IMA, segundo essas pessoas. Mas aí eu vou, Marcelo, mais longe. Quando a TPA ela foi botada em votação nesta casa, que ela foi julgada inconstitucional, o que a nossa agora atual deputada, na época prefeita e vice-prefeito do município fizeram? Encamparam uma via sacra, indo direto na Leste, conversando com deputados. Pressionaram, foram atrás de senadores, foram para o Rio Grande do Sul, quando teve o julgamento que a TPA foi inconstitucional lá no TRF4, foram para Brasília. Jantares, almoços sociais. Por que isso não há dentro do IMA? Por que isso não pode ser feito agora, por causa do saneamento básico? Isso vai muito além. Por que não encampam na frente do IMA? Mas não é na frente do IMA que eles têm que acampar. Por que eles não botam uma multa pesadíssima em cima da empresa Águas de Bombinhas? Que quando assinou comunidade, o termo de conduta que eles alegam que é a desculpa para ter adiado essa votação foi no ano de 2020. Ano esse que Bombinhas teria que ter mais de 90% de saneamento. E até hoje a prefeitura não deu nenhuma multa para nada. Zero. Ainda querem, através do plano, querem prorrogar esse prazo. Hoje, esse prazo está sendo prorrogado em detrimento à comunidade e favorecimento à empresa Águas de Bombinhas, que deixará de investir mais de 50 milhões, como é obrigatoriedade dela, até o fim da de 2021. Agora ela vai estender, porque segundo eles, a gente vai se basear pelo marco legal, que é uma lei federal, que a gente sabe que o país ele tem 26 estados, um distrito, mais de 5 mil municípios. A gente sabe que lá numa região rural, no norte ou no nordeste, ou até aqui no sul, a gente tem uma casinha, Marcelo, a cada 100 metros, 200, 300 metros. Então ali uma fossa consumidora, um filtro vai dar conta. Então por que eles fazem para até 2033, para que tenha saneamento? Porque ele prevê o crescimento daquela cidade. Então ele está propondo para esse tipo. Não é uma receita de bolo. A gente tem milhares de peculiaridades em todo o Brasil.
Então, por exemplo, o Balneário Camboriú hoje tem quase 90% saneado. Ela vai parar porque o marco legal para 2033? Não, ela sabe a necessidade dela. Para isso existe a Câmara de Vereadores. Para a gente restringir essas leis. Para a gente fazer conforme a necessidade do município. E o que estão fazendo é abrir as possibilidades para uma empresa simplesmente ganhar limpinho. Esses 50 milhões vai deixar de ser investidos na projeção desse sistema coletor de esgoto sanitário, mas ele posso dizer uma coisa com toda a convicção, 50 milhões que bancaria diversas campanhas de deputados, prefeitos, vereadores, é a longo prazo ainda. Vereador, eu queria fazer mais uma pergunta. Existe algum outro erro que você identificou no plano, ou é só basicamente isso? Não, com certeza existem outros pontos gravíssimos. Eu quero que a comunidade entenda que esse novo projeto que chegou na casa tem mais de 400 páginas. Ele chegou na quarta e iria para votação na segunda. Quando eles votaram o regime de urgência, eu não entendi, eu me fiz de ingênuo, vou falar a palavra eu não entendi. Como que alguém aprova um projeto tão técnico como esse? Ele tem mais de 400 páginas, o novo que chegou para nossa votação. O atual vigente tem 70, fora os anexos. Eu precisaria ler todo o diagnóstico socioambiental, que são os apontamentos do Tribunal de Contas, quanto aonde o valor da taxa de preservação ambiental deveria ser investido. Eu teria que ler o marco legal. Então, são praticamente passa de milhares de páginas, de 1000, passa tranquilo. Então, como é que alguém, em sã consciência e honestidade para com sua comunidade, aprovou um regime de urgência? Não deveria? Porque precisaria ter... precisa de um regime de urgência, já que o programa do saneamento básico já vem desde 2015, agora tem que resolver rápido? Sim, ingenuidade de novo. É uma pergunta que eu tô fazendo. Não tem como. Hoje a comunidade estava presente na nossa plenária. Tiraram de votação. E alegam que viram apenas esse ponto. Só que, comunidade, existe um ponto que aqui chega a ser ridículo. O próprio estudo, ele não pode ter sido escrito por pessoas técnicas, Marcelo. Eu tenho certeza absoluta que isso aqui parece que foi um funcionário da empresa Águas de Bombinhas quem escreveu ele. Sabe por quê? Quando ele fala em acessibilidade regional, o acesso ao município de Bombinhas, 1.2.1, via terrestre. O acesso ao município de Bombinhas dá-se por via terrestre através do município de Porto Belo, pela Avenida Governador Celso Ramos, principal via de acesso de Porto Belo, posteriormente a Avenida Leopoldo Zala, no município de Bombinhas. Ponto. Mas, Marcelo, está faltando alguma coisa aqui? Tá. O principal acesso que deveria ser considerado pela própria empresa, porque é onde ela tem a estação de tratamento de água. O Morro de Zimbros, acesso Porto Belo a Zimbros. Esse projeto, ele é tão ridículo que ele não se atenta a esse acesso, aonde eles têm parte da instalação deles. Mas não para por aqui, Marcelo. Outro crime que eu fui apontando ali durante a sessão. Vamos lá, não levar em consideração no plano a população residente na cidade. Foi apontado, está aqui neste plano, te mostro. Gente, ele é todo riscado porque a gente precisa estudar. Não adianta vir aqui só seguir a cartilha que o prefeito manda. Que aqui eu não vou fazer isso nunca, eu sou pela comunidade. Aqui, Marcelo. Nos últimos anos, eu vou pegar aqui 1.5.1 da atualidade. Nos últimos anos, a população do município mais que dobrou. Opa! De cerca de 6 mil habitantes, passou a quase 16 mil. Como assim, Marcelo? 16 mil habitantes a gente atingiu no ano de 2013. Em 2021, segundo dados do IBGE, a gente passa de 20 mil habitantes. Esse plano totalmente incapaz, defasado, uma sacanagem com a comunidade, deixa de lado tudo isso. Para ser mais preciso, segundo dados do IBGE, estamos em quase 21 mil. São 20.889 pessoas morando na nossa cidade. E que é pior? A fonte, MPB Saneamento Limitada, 2015. Um dado
apresentado hoje, de 2015, que o dado apresentado plano em 2015. para se atualizar. O plano que deveria estar sendo atualizado agora, outra, visando que temos agora alteração, o novo plano diretor, onde teremos o potencial construtivo elevado para as áreas de baixa densidade, 7 pavimentos, média densidade, 8 e alta densidade, 9. Marcelo, ele já está tão defasado que já não atenderia hoje, nem ontem, lá em 2015. Imagina agora que vai estourar o potencial construtivo. Exatamente, isso que eu queria te perguntar. Como o município pode aprovar, né? Hoje, vamos dizer que você está ali em um hotel na Praia do Ribeiro. Bate na boca. Estou dando um exemplo. Uhum. Não é impossível que isso aconteça, mas para onde vai esse esgoto? Estou dando um exemplo de um prédio. Eu quero que os vereadores da base, a qual aprovaram o regime de urgência, para onde vai esse esgoto? Respondam. Sabe por quê? Eu preciso falar isso para a comunidade. Não é vitória ser retirado da pauta esse projeto, Marcelo. Não é vitória. Ele deveria ser negado. Ele deveria ter entrado sim na pauta, como ele estava e que saiu 36 minutos antes de se iniciar a sessão. Ele deveria ir para votação e os vereadores rejeitado, mostrando sim que estão seguindo aquilo que a comunidade deseja e não aparelhamento com o prefeito. Simplesmente o que tu viu hoje naquela sessão foi uma cartilha lida. Entendi. Marcelo, não viram o acesso, um único acesso à cidade, sendo que tem a própria estação de tratamento de água. Não viram que a nossa população ultrapassa 20 mil habitantes. Marcelo, tem muito mais apontamentos, Marcelo, que eu não vou conseguir agora trazer todos, porque, gente, além de tudo, foi uma sessão desgastante, Sim. frustrada, porque, como eu falei, se fosse ali honradez com a comunidade, esse projeto hoje estaria sendo rejeitado. E o que a gente quer? Posso? Pode, claro. Hoje o que a gente quer não é a revisão desse projeto. Não é isso. Ele tem que ser rejeitado, extinto e refeito, com dados onde apontam o número populacional corrigido, o segundo acesso, visando o crescimento futuro, que agora teremos o novo plano de diretor sendo votado nesta casa, visando também a população flutuante, visando todo o diagnóstico socioambiental refeito, Marcelo. E os prazos? E com os prazos sendo respeitados. Até porque podendo sancionar multas. Sim, porque já era sido feito isso, né? Marcelo, o prefeito tem todo o poder de multar pesadamente essa empresa e pedir, exigir que a comunidade seja ressarcida. Multas pesadas, quebra de contrato. Que é o normal. Que é o normal, que é o que fizeram com a Casan. Mas por que não fazem com essa empresa? Agora eu deixo aqui a pergunta. Por que não fazem com essa empresa? Aí fica por que assinam um termo de conduta onde a comunidade está sendo lesada? Estendendo prazos. Ô, vereador, eu queria te agradecer, tá? Assim, foi muito importante você ter esclarecido isso, porque as pessoas ficam em dúvida do que se trata de fato, né? E eu pude observar, eu estava na sessão, vi aqueles vídeos do esgoto sendo jogado nas praias e tal. Provavelmente, né, isso vai continuar acontecendo, né? Porque não tem a gente está vendo, Marcelo, eu não quero fazer parte disso. Eu não vou. Eu já lutava na época que eu estava ali naquelas cadeiras, quando era pelo Unis, quando tinham outros movimentos, que eu passei a integrar depois até. Eu quero defender a comunidade até o fim, porque é para isso que eu estou aqui dentro. Esse gabinete é mantido por todos, e outra porque eu amo o meu lugar. Eu sei que eu vou matar a atividade pesqueira. Não vai ser só o turista lesionado, é o pescador também, Marcelo. Vale lembrar que diversas famílias são mantidas, sim, pela pesca, maricultura, ou arrasto de camarão. Imagina, Marcelo. Então, assim, quando a gente está afetando a economia, é um modo gigantesco, porque a natureza é literalmente o nosso sustento. É no turismo, vendendo as nossas paisagens, na pesca, porque a gente necessita de um mar, um oceano limpo para existir vida. Então, assim, hoje, clamo de novo, o que a gente pede é um novo plano e que a comunidade se atente. Não deixe vir aquela
inverdade repetida, aquela mentira repetida, e ela no final vira verdade, né? Ainda mais repetida, mais 7 vezes dentro da Câmara de Vereadores. Se atentem, Marcelo, eu tenho na minha página diversos documentos apontando o termo de ajuste de conduta, onde desmente a fala do prefeito e desses vereadores que apresentaram ele como justificativa. Eu tenho diversas postagens onde mostram o que acontecerá, porque esse próprio vídeo do Unidos por Bombinhas está disposto na minha página, no Instagram, e outra, olhem a página do Unidos por Bombinhas. Eu tenho certeza que o Unidos... Está no Facebook. Sim, o Unidos por Bombinhas hoje fez muito mais sozinho, um pequeno grupo de pessoas que defende e fala pela comunidade, do que essa casa de leis. Hoje ele faz muito mais. E muita gente sabe disso. Então, é como eu te falei, tem todo esse material disposto. Eu tenho certeza que daqui a pouco eu vou lembrar de mais coisa para te falar. Mas, Marcelo, tu viu que a noite é grande, foi grande, mas assim, ó, gente, está disposto. Sim. Diagnóstico socioambiental está disposto no site da prefeitura. Gente, não se esqueça, o novo plano diretor está aí. Participem. É o futuro da nossa cidade. Eu não quero lavar as mãos, Marcelo, para o que está acontecendo. E eu não quero ser responsável por ver Bombinhas afundada no esgoto puro. Como esses vereadores, que se aprovarem, vão estar assinando o termo de responsabilidade. Possivelmente, vereadora, numa próxima temporada que encha muito a cidade, a gente vai começar a ver essas fossas sépticas começarem a subir, porque elas começam a encher e tem que ir para algum lugar, não é verdade? Porque fossa você vai colocando, ela vai ficando úmido do solo e vai começar a subir. Existe um estudo de suporte de capacidade de carga feito em 2016. Se tu conseguir esse estudo do professor Marcos Poletti, posso deixar ele disponível, tu vai ver que Bombinhas não suporta mais. A taxa de preservação ambiental, que deveria controlar o acesso e oferecer qualidade ao meio ambiente, projetos que visassem a preservação, é uma mentira. Ela está indo mais de 95% para únicas duas empresas, até o MESH, que é a que administra, a própria TPA, e a DZ, que faz a limpeza de praia. O Tribunal de Contas diz que nenhum recurso da TPA tem que ser destinado a essas duas empresas. Tu acredita nisso? Está escrito. E que o município tem que assumir a gestão dessa cobrança. Ponto. Já não iriam mais esses tantos milhões para essa empresa. Mas parece que esse ano teve prejuízo, né? Teve prejuízo. Eles vão ficar devendo. Estamos devendo. Aí aquela bola de neve, né? Vamos deixar para a próxima temporada. Sabe o que acontece no final? Esse tanto de projetos que chegam aqui para remanejamento do orçamento. Tira daqui, bota dali, e no final das contas vamos estar pagando para a empresa. E, vereadora, deixa eu fazer uma última pergunta. Me parece que, sem ser a última sessão, antepenúltima, o governo, o executivo, solicitou um empréstimo, né? Acho que 3 milhões. Teve empréstimo de bancários para poder cobrir. É que assim, ó, hoje é vendido que o município está fazendo as obras com recurso próprio, mas é engraçado, eu não deixei de aprovar nenhum, até porque eu quero o desenvolvimento da cidade. Mas assim, ó, é empréstimos e mais empréstimos, Marcelo. E vai ter que pagar? De 19 milhões, de 3 milhões, hoje 400 tudo mil. Junto com bancos e com financeira. Sim, nós estamos pagando a dívida, Marcelo. Nós. Vereadora, administrar bem o dinheiro também faz parte de uma boa gestão. Com toda certeza. Não é só fazer pavimentação. Para isso, existem equipes técnicas que são contratadas para isso. Ruas, né? Então, vereadora, eu queria te agradecer e queria dar esse espaço aqui para você, Marcelo, dar um recado aqui para a comunidade. Sabe o que é legal? Tu me falou uma coisa que a comunidade tem que ter consciência, porque falam muito em pavimentar a rua. Mas não adianta eu pavimentar uma rua e não deixar a espera para o tratamento de esgoto. Então esse dinheiro, vamos dizer que eu paguei R$10 nessa rua. Daqui a pouco esse R$10 vai ser regastado porque eu vou ter que passar a rede coletora no futuro. Pelo menos metade dessa rua vai ter que ser... Então, de novo, eu vou ter que botar ali mais R$10. Outra, vamos falar em aumentos dos produtos, vai ser mais do que R$10. Ponto. E outra, não podemos esquecer que mais de 400 ruas calçadas não foi em 4 anos. Estamos no 3º ano desse governo. Então, divida isso. Então, assim, ó, é muita maquiagem. Mas sabe o que estão fazendo? Estão violentando Bombinhas por debaixo dos panos. Estão maquiando ela, mas ela por baixo ela está sendo violentada. E quem ama essa cidade, lavar as mãos diante de tudo isso, me desculpa, não diz que ama. Marcelo, dentre todos esses pontos que eu te falei,
que estão errados, são vendidos de forma mentirosa para a comunidade. Eu não posso deixar passar também quanto à participação do conselho que geriu esse plano, né? Se tu for ver, no plano diz que tem a participação da AEMB e da CDL. A CDL, né? Eu conversando com o presidente da CDL, está escrito ali que Renato Castilho participou representando a CDL. Ele é um representante Isso. da CDL. E Valmor Maito representando a AEMB. Eu conversei com o Mário Pera, a qual meu colega me ajudou muito. Falei, Mário, como pode a CDL e a AEMB estar em conivência com um projeto suicida como este da cidade? Olha só o que eu descobri em conversa com o Mário Pera. Nem o Renato Castilho, nem o Valmor Maito foram comunicados que haveriam reuniões para participar desse plano, para a concessão do plano, para fazê-lo. Então, o presidente da CDL, o senhor Mário Pera, escreveu esse ofício que foi protocolado hoje, nesta tarde, na casa. Posso ler, Marcelo? Pode, claro. A Câmara Municipal de Bombinhas, senhor presidente, referente-se ao projeto de lei 20 de 2021, Plano Municipal de Saneamento Básico. Senhor presidente, em relação ao citado projeto de lei que tramita nesta casa em regime de urgência, importante considerar que a CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas de Bombinhas, não recebeu qualquer ofício solicitando indicação de representante para compor a citada comissão coordenadora na discussão e elaboração do mesmo. Isto posto, reiteramos a participação de representação da CDL, é confirmada ao poder solicitante mediante ofício, indicando o titular e suplente, fato em que momento algum houve por parte da administração municipal oficialização para tal fim, compor a comissão organizadora do projeto do Plano Municipal de Saneamento Básico. Deste modo, ressalvamos que o quadro apresentado da comissão coordenadora, a qual está ali no início do projeto apresentado nesta casa, em que cita o empresário Renato Castilho como representante da CDL, não procede. Então ele não está. No projeto que ele estava e a carta ele está. Ele não estava presente na formação, né, no grupo, quem formou, né, a organização, como também não recebeu nenhum ofício para tal. Então, devendo esta casa observar tal detalhe e no que concerne a importância que o mesmo se reveste e que por sugestão solicite ao Executivo a apresentação da ata de reuniões realizadas que cujos trabalhos levaram à conclusão do projeto que se encontra em aprovação, com os respectivos participantes e representantes da sociedade civil organizada. Reiteramos que esta entidade, sempre que acionada a indicar representantes ao Conselho e coordenação de trabalho, tanto no Executivo quanto no Legislativo, o fez prontamente, sendo que se apresenta Mário Pera, presidente da CDL, protocolado hoje, dia 13 de nove de 2021. Então, agora eu pergunto, os vereadores tiveram o cuidado de perguntar, olha, representante da associação tal, representante X, vocês participaram? Não foram, não participaram. Mas também não os vereadores participaram. Mas não importa, Marcelo, a gente está falando aqui, perdão, importa, perdão, mas eu estou falando assim, agora eu quero que você entenda a importância disso. Na criação do projeto, comissão organizadora. Na comissão fala que existem duas associações, só que elas não estavam presentes, não existia nenhum representante e elas não foram chamadas. E te digo mais, quando o outro plano, o vigente, foi executado, ele estava em tramitação, vamos dizer assim, em criação, houve sim uma convidada, e que fez parte de todas as audiências públicas, todas as reuniões, Unidos por Bombinhas, o movimento. Agora eu te pergunto, por que o Unidos por Bombinhas, que tem todo o conhecimento do plano vigente, não foi convocado para o novo? Que sempre teve tanto interesse, e que tem um apelo preservacionista. Mas as duas associações apresentadas no projeto, no corpo da comissão organizadora, não foi convocada. É mentira. Mais uma mentira desse plano
furado, uma sacanagem com a comunidade bombinense. E corre o risco de esse plano ainda voltar para votação? Olha, eu vou fazer todo o possível para derrubar isso aqui, para barrar. Marcelo, eu acabei de falar que a organização civil, a comunidade civil organizada não participou. Aquele preenchimento é uma mentira e fala em nome de Renato Castilho, que autorizou esta fala. Fala em nome de Mário Pera, presidente da CDL, em conversação com o Valmor Maito, da AIMB, que também não teve conhecimento. Então é a mesma coisa que alguém assinar um cheque em branco por ti. Entendi. Eles não são coniventes com esse projeto. Entendi. Então a população tem que cobrar os seus vereadores, né? Eu vou deixar disposto, claro, na minha página, esse documento, porque a comunidade tem que ter consciência que realmente ela foi retirada da discussão. Vereadora, obrigado pelo nosso bate-papo aqui para poder esclarecer a comunidade, tá? Espero que tenhamos êxito aí, que você tenha êxito no seu mandato aí, que você está bem influente, correndo atrás, estudando, né? Isso é um exemplo do que o vereador faz, que é realmente estudar e lutar da forma certa, não é dar tiro na água, mas sim pegar os projetos e ler com calma, tecnicamente, ter pessoas técnicas ao seu lado para poder te auxiliar também, porque a gente não sabe tudo, né? E parabéns pelo seu trabalho aí. Obrigada, Marcelo. Na verdade, é o mínimo que eu tenho que fazer. Eu recebo para isso. É aquilo que foi colocado ali no vídeo do Unidos. Nós somos pagos para legislar, fiscalizar. E quando tem uma audiência pública, só comparece um vereador. Estava lá online. Eu participei de tudo, onde somente uma vírgula do iceberg, uma pontinha foi apresentada. Então, assim, todos nós devemos, eu sempre falo isso, essa casa deveria ser a barreira da moralidade. Quando vem projetos absurdos como aquele, não ser votado em regime de urgência. Segura, estuda, leva para a comunidade, ouça a comunidade e depois você vê o que tem que fazer. E outra, sua votação tem que sim, não é a minha opinião. Porque hoje a casa está cheia, mas isso não muda. Muda. É o munícipe que tem que literalmente ter a voz soberana. O Plano Municipal de Saneamento Básico é uma importante imposição da Lei Federal 11.445 de 2007, sendo uma ferramenta de planejamento com instrumentos e metas para a melhoria das condições de saúde, qualidade de vida e desenvolvimento local. Esta noite, Vossas Excelências possuem uma grande responsabilidade, pois uma vez aprovado, o plano passa a ser a referência de desenvolvimento para Bombinhas, estabelecendo metas de cobertura e atendimento para os serviços básicos. Nós já lotamos as cadeiras desta Casa Legislativa diversas vezes, mas hoje apenas protestar não é o bastante. Precisamos argumentar, mostrar erros, conversar com Vossas Excelências, pois o plano que estão prestes a votar trará sérios prejuízos ao município de Bombinhas. Seremos breves, pois nosso tempo é curto. Primeiramente, mostraremos as informações errôneas que há no plano, para demonstrar a baixa qualidade do documento. Inicialmente, já notamos que as informações quanto ao acesso ao município estão equivocadas, uma vez que ignoram o acesso pelo Morro de Zimbros, justamente onde se encontra a ETA do município. Prosseguindo, o plano descreve por 2 vezes a costeira de Zimbros como uma área de relevante interesse ecológico, e não como um parque. Ou seja, retrata uma realidade de mais de 5 anos atrás. Será que o texto foi um copia e cola de outro documento antigo? Nesta parte, o plano descreve que atualmente Bombinhas possui quase 16 mil habitantes. Fato que não se confirma, pois de acordo com a projeção do IBGE, nosso município já conta com mais de 20 mil habitantes. O ano em que Bombinhas atingiu 16 mil habitantes foi 2013. Mais uma demonstração de um trabalho desatualizado. Estes e outros erros contidos no plano, apesar de demonstrarem falta de aptidão técnica na elaboração do plano, não são o tema mais grave e preocupante nos documentos apresentados. O grande problema são as metas de cobertura da rede de esgoto determinadas para os próximos 20 anos. Senhores vereadores, o Plano Municipal de Saneamento Básico do ano de 2015 previa que já em 2020 teríamos 97% de índice de atendimento da coleta e tratamento de esgoto. Como podemos observar, essas metas não foram cumpridas e hoje seguimos com os mesmos 18%.
A Águas de Bombinhas não conseguiu cumprir essas metas, não licenciou e nem implantou a estação de tratamento de esgoto, e nem mesmo modificou a ETE já existente. Por si só, isso já demonstra um claro desrespeito à política pública adotada e às promessas realizadas. No entanto, o demonstrado na proposta que os senhores irão votar daqui a pouco é ainda pior. Segundo as novas metas, Bombinhas só atingirá 90% de cobertura de tratamento de esgoto no ano de 2033, daqui a 12 anos. E ainda por cima, essa porcentagem se manterá até 2040. É cabível que a empresa ganhe este cheque em branco para adiar investimentos tão importantes para daqui a mais de 10 anos? Como é possível que em 20 anos não teremos a universalização do saneamento básico? Vossas Excelências consideram razoável que daqui a 9 anos, em 2030, mais de 25% da população de Bombinhas siga sem tratamento de esgoto? Se Vossas Excelências aprovarem este projeto, estarão dando permissão para que estas cenas se repitam em nosso município ano após ano, no mínimo até 2040, visto que a atual proposta não prevê a universalização do saneamento básico. Estarão permitindo que a população pague altas taxas para a água de Bombinhas, mas continue vendo esgoto nas praias. Vossas Excelências querem isso ao seu município? Com certeza não, nem nós. Então, rejeitem este projeto. Destacamos ainda que a audiência pública ocorreu em uma quinta-feira às 10h30 da manhã, horário comercial e em que pouquíssimas pessoas puderam comparecer. O dia e horário foi um fator tão determinante para a pequena participação popular que até mesmo entre Vossas Excelências, que possuem como emprego legislar e fiscalizar o poder público, só esteve presente um vereador. Além disso, a audiência foi simplista e não demonstrou diversos dos pontos destacados nos planos. É necessário que a Câmara avalie a possibilidade de produzir uma nova audiência, com mais tempo e atenção, chamando o Poder Executivo e também a Águas de Bombinhas para explicarem melhor o projeto. Não há motivo razoável para a urgência na votação deste projeto, como foi aprovado anteriormente pelos senhores. Este plano se revisa de muitos em muitos anos, de tal modo que o prazo de semanas a mais ou a menos não altera a relevância de vossas aprovações. O que necessitamos sim é debater e construir o melhor plano, e sem participação popular isso não ocorrerá. Senhores vereadores, não há motivos para Vossas Excelências aceitarem prorrogar o prazo para a resolução de um dos maiores problemas de Bombinhas. Votem pela sua própria consciência e pensando no melhor da comunidade. É isso que os 20.000 habitantes da nossa linda Bombinhas aguardam de vocês. Lembrem-se de que são suas escolhas que determinarão a forma como ficarão lembrados na história de Bombinhas. Obrigado.